Fala pessoal, olha só, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você consegue construir uma tabela no Python utilizando aqui o Pandas. Lembrando que eu estou com a plataforma do Google Colab. Aqui é muito simples, aqui eu já tenho esse vetor aqui, ó, que eu vou transformar ele numa tabela utilizando o Pandas. Mas para isso, eu vou importar o NumPy, porque aqui, ó, quando eu imprimo esse vetor, ele imprime como se fosse uma lista, beleza? E tranquilo, eu quero criar pelo menos uma tabela com 2 colunas e 5 linhas. Aqui, se eu pedir para ele mostrar o lem do vetor que eu acabei de criar aqui, ele vai me dar isso aqui, ó. Ele vai me dar 10. Por que 10? Porque são 10 elementos dentro de uma lista, beleza? Mas eu quero redimensionar essa lista em 2 colunas e 5 linhas. 10, eu quero, digamos aqui, ó, eu quero 1, 2, 3, 4, 5 numa coluna, 6, 7, 8, 9, 10 para outra coluna. Então é super possível você utilizar o Python, utilizar a biblioteca do Pandas para resolver esse tipo de problema, beleza? Eu vou importar aqui, ó, primeiro a biblioteca NumPy. Por que eu vou importar a biblioteca NumPy? Porque com ela a gente consegue utilizar algumas propriedadezinhas que tem dentro do vetor. O NumPy, ele trabalha com arrays, e o arrays são os vetores. E tem muitas coisas que a gente pode utilizar com os vetores. Por exemplo, se eu pedir aqui, ó, np.zeros aqui, e botar aqui, ó, sei lá, 3, e pedir para rodar aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai criar um vetor com 3 aqui, zeros aqui, beleza? Eu posso fazer isso aqui. Eu posso utilizar muitas coisas aqui. Eu quero botar aqui vetor de 1. Então, eu utilizo ones. Então, é assim. O NumPy ele trabalha com vetores e tem muitas funções especiais aqui, beleza? Então, vamos transformar esse vetor aqui. Se você pedir para ele imprimir o tipo desse vetor aqui, ó, o type vetor, olha o que ele vai me dar. Ele vai me dar que ele é uma lista. O Python não entende ele, o Python não entende ele que é um array. Ele está dizendo aqui que é uma lista, então com listas a gente fica limitado a utilizar a propriedade da lista. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, que o meu vetor vai ser igual a np.array, eu vou transformar isso no array, e que ele vai ser o vetor aqui, o próprio vetor, beleza? Então, é isso aqui. Show de bola. Aqui, com essa linha de código, eu estou transformando essa lista aqui em um vetor. De fato, um vetor. Eu vou até mudar o nome aqui para melhorar a compreensão do código. Vou botar aqui, ó, lista. E aqui eu vou colocar lista. Então, eu estou transformando essa lista em um vetor. Se eu pedir aqui, escrever o nome da variável aqui, eu estou no Google Colab. O Google Colab entende que se eu escrever a variável aqui, numa linha aqui, ele vai simplesmente imprimir. Então, ó, se eu imprimir o vetor, ele vai me dar aqui, ó, array e 9 posições aqui. Se eu perguntar, Python, qual é o tipo desse vetor aqui que eu estou imprimindo? Se eu botar aqui o type igual eu fiz anteriormente, que ele me falou que era uma lista, olha o que ele vai me dar aqui, ó. Eu perguntei qual é o tipo, ele vai falar, esse aqui é um ND array, ou seja, esse aqui é um vetor do NumPy, beleza? Ele é um array. Show de bola. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou redimensionar esse array para, lembra, eu quero criar uma tabela com 2 colunas e 5 linhas, beleza? Então, eu vou redimensionar isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o comando reshape, beleza? Então, eu vou falar aqui, ó, vetor.reshape. E aqui, o que eu vou passar aqui? O número de linhas que eu quero, 5 linhas, pelo número de colunas, 2 colunas, beleza? Então, ó, se eu pedir para ele imprimir aqui, ó, ele fez ao contrário. Não, tá certo. Ele fez 5 linhas por 2 colunas. Aqui o número de linhas e aqui o número de colunas. Beleza, com isso eu consigo construir minha tabela. Quando a gente fala de tabela, a gente fala de Python, a gente fala de pandas. A gente automaticamente fala de pandas, tranquilo? Então, eu vou criar aqui uma tabela no Python utilizando pandas. Então, eu vou importar aqui, ó, import pandas as pd. No Google Colab, o pandas já está instalado.
Se eu tivesse que instalar na minha máquina, aí eu teria que instalar essa biblioteca usando o pip install pandas. Eu utilizaria isso aqui para simplesmente instalar. Mas o pandas ele já está instalado aqui. Vou rodar isso aqui e beleza. Aí aqui a gente vai transformar isso aqui em uma tabela de fato, porque isso aqui é um vetor com dimensão 5 por 2, 5 linhas por 2 colunas. Vamos transformar isso aqui em uma tabela. É só eu digitar aqui, ó, data frame vai ser igual a, deixa eu falar que o meu vetor vai receber isso aqui, ó, vetor vai ser igual a isso aqui. E vou falar que o meu df vai ser o vd.dataframe. Ele vai receber como data aqui, ele vai receber como data simplesmente o meu vetor. Tranquilo? Se eu pedir para ele imprimir aqui o meu df, que é a minha variável, vamos ver o que ele vai dar. Aqui, ó. Ele vai, vamos ver aqui, construir uma tabela. Tá vendo aqui, ó? Ele construiu uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Lembrando que aqui eu não tenho colunas. Ah, Thales, como eu faço para nomear as colunas da minha tabela? Como eu faço para fazer isso? Muito simples, eu já vou te mostrar como que você vai fazer aqui. Mas antes você já se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de programação e tecnologia e tem vídeo sempre, toda semana, falando desse assunto. Beleza? E se você não deu like, aproveita agora esse momento que é um momento especial para você dar o like. Tranquilo? Beleza aqui. Como que eu faço para nomear as colunas aqui? Muito tranquilo. Aqui no nosso DataFrame a gente tem uma propriedade chamada de columns. Columns. Assim. Aí eu coloco igual. Aí aqui eu passo um vetor. Eu passo uma lista nesse columns aqui. E lembrando que todo nome eu tenho que colocar entre aspas porque é uma string aqui. Digamos que eu queira colocar o seguinte, eu queira colocar o nome de, sei lá, mercados. Aqui eu botar mercado 1 e aqui mercado 2. Simplesmente assim. Lembrando que o meu DF ele tá aqui, ó. Ele tá impresso aqui. É a mesma coisa, quando eu escrevo esse DF aqui, é a mesma coisa que eu pedi para ele imprimir o meu DF, beleza? Então, ó, vou rodar aqui, ó. Então, a gente já tem uma tabela construída aqui, ó, com as colunas mercado aqui. E se você está utilizando o Google Colab, você vai perceber que tem esse ícone aqui, ó. E eu tenho um vídeo gravado somente falando desse ícone aqui e ele vai estar passando no card desse vídeo. Mas eu não terminei o vídeo ainda não. Qual a vantagem de você transformar em uma tabela? A vantagem é que você também, quando você transforma em uma tabela, quando você transforma em um data frame, você tem funções especiais para você utilizar o pandas. Por exemplo, se eu pedir para o meu DF aqui um describe, assim, describe, abre e fecha aqui. Então, quando eu digito describe, ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai descrever o que tem na minha tabela. Aqui, tem todos os dados estatísticos, beleza? Então, eu tenho essa função. Por que eu tenho essa função? Porque eu transformei numa tabela no Python, beleza? Ah, eu tenho também o info. Eu tenho o info aqui. Eu tenho o info. Aqui eu tenho uma informação aqui da minha tabela também. Eu tenho um relatóriozinho que eu posso utilizar. Ah, qual outra vantagem que eu tenho? A outra vantagem que eu tenho é simplesmente de fazer um plot.var aqui. Eu já faço o seguinte aqui, olha o que eu já vou fazer. Só digitando essa linha, eu simplesmente tenho um gráfico de barras aqui, comparando um com o outro, beleza? Ah, eu quero barras horizontais. Eu coloco barra H aqui, que eu tenho também um gráfico muito personalizável com o pandas aqui. Então, tudo isso é vantagem de você transformar em seus dados em tabela. Você tem mais informações, você tem mais possibilidades, você tem mais ferramentas para utilizar na análise de dados, na percepção dos seus dados em forma de data frame. Então, abuse e use do pandas para você fazer as suas análises, para você transformar as suas tabelas, para você
utilizar como ferramenta de trabalho. E eu mostrei aqui nesse vídeo funcionalidades básicas que o Pandas tem, mas você pode explorar e descobrir um universo de possibilidades. Vou estar passando 2 vídeos aqui. Um é como que você consegue instalar o Python no Windows, e o outro vídeo é um vídeo do seu interesse também, que é um vídeo de tecnologia. Escolha um dos dois e assista o vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, por esse vídeo é isso. Falou e valeu!